Alô, amigos de todo o Brasil, eu sou Carlos Laia e esse é o nosso canal, o canal do Laia. Amigos, eu tenho recebido no Facebook, também no próprio aqui canal do Laia no YouTube, alguns comentários que demonstram a grande orfandade em que se encontra a sociedade, principalmente as pessoas das classes C, D e também classe B. Nós vemos que há um desconhecimento, uma certa ignorância exatamente do que está acontecendo. Então nós precisamos retomar do início, nós precisamos dar uma sustentação a tudo aquilo que nós propomos aqui neste canal. Vamos pegar o Gênesis, ou seja, o primeiro livro da Bíblia, né? Porque o homem hoje, ele está tão corroído, para não dizer corrompido, por esse processo revolucionário, que ele acha que Deus, religião, você trata no seu ambiente particular. Aquele ditado, futebol, religião e política não se discute. Mas isso incutiram na sua cabeça para justamente você, a maioria da população, não questionar, não procurar saber, não querer entender. Mas, na verdade, nós devemos discutir tudo. Como diz o filósofo, se não me engano, Platão, aquele que não gosta de política é conduzido por quem gosta, porque a arte da política nós podemos traduzir, pelo menos na política brasileira, é a arte da enganação, da enrolação. Bom, então no livro de Gênesis tem até um evangelho que é lido no final da missa tridentina, de todas as missas, que é o evangelho de São João falando, se não me engano, São João, que, resumindo assim, em palavras para entender, que Deus do nada fez tudo. O princípio era Deus, e Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas, etc, etc. Agora, Deus criou o paraíso para quê? Tinha uma finalidade. Deus criou o paraíso para o homem viver no paraíso. Mas nós perdemos o paraíso por causa do pecado de Adão e Eva, que também, erradamente, muitos acham que é o pecado da carne. Você não pode comer aquela maçã. Então, foi o ato sexual entre Adão e Eva que eles não poderiam cometer. Eles cometeram, não, foi a desobediência. Eles desobedeceram a Deus e foram lá e comeram da maçã, do fruto proibido, né? E foram expulsos do paraíso. Então, o plano A de Deus era o paraíso, o homem vivendo no paraíso. E uma prova disso está lá também no livro, na Bíblia. Porque quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, o que ele faz? Ele coloca um castigo, ele amaldiçoa, vamos dizer assim. E nós herdamos a origem desse pecado, o pecado original, que deu origem, né, a tudo, vamos dizer assim, a história humana na Terra, né, porque a partir daí veio o plano B, mas vamos lá. Deus disse para Adão e Eva: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Mulher, tu dará a luz pela dor. Então quer dizer que o homem seria gerado. Os filhos de Adão e Eva, como nós somos filhos de Adão e Eva, de geração em geração, seria gerado. Mas como seria gerado? Tudo indica que não era pelo ato carnal, mas talvez, digo eu, imagino eu, gerado pelo amor de Deus, pelo amor a Deus. Né? Que bonito, né? Quer dizer, Deus não foi criado à imagem e semelhança, aliás, o homem não criou, Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quanto mais o homem se aproximasse de Deus pela virtude, pelo amor a Deus, ele geraria, né, o seu descendente. Mas não, tudo isso foi por terra porque Adão e Eva pecou
nós herdamos as nossas misérias, a nossa inclinação para o mal, para o pecado, vem essa fraqueza do pecado original que nós herdamos de Adão e Eva. Então, esse era o plano A de Deus. O plano A era o paraíso. Mas o homem foi expulso do paraíso, a porta foi selada por Deus, um anjo com a espada de fogo lá, empunhada uma espada de fogo, guardando a entrada do paraíso. E veio o plano B. O plano B é a redenção por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho primogênito de Deus, encarnado no corpo de homem, passando por todas o processo da natureza humana de ser gerado num ventre de uma mulher, de nascer, de crescer, até o dia em que ele se revelou para o povo escolhido, o povo judeu, e foi renegado e teve a morte mais abominável da época, que era ser crucificado entre dois ladrões. Somente crimes hediondos, vamos usar a palavra da moda, né? Era punido com crime, aliás, com a morte na cruz. Mas Deus, nosso Jesus Cristo, ele dignificou a cruz sendo ele morto, pregado na cruz entre dois ladrões. E com isso ele abriu as portas do céu, ele apagou aquele pecado de Adão e Eva. Então o pecado foi tão grave, a desobediência a Deus tão grave, que precisou ele mandar o próprio Filho se encarnar num corpo de homem para que esse pecado fosse atenuado, perdoado e aberto às portas do céu. Plano B. E o plano B conta com a participação do homem, desse homem criado à imagem e semelhança de Deus, que ele funda, nosso Jesus Cristo, a sua igreja católica apostólica romana. Eu vi até um vídeo muito interessante, até por sinal, a sua primeira parte, de um protestante, onde ele reconhece, com dados históricos, que a igreja católica era a única, que começou com o primeiro Papa São Pedro, os apóstolos, etc., mas que em determinado momento, segundo ele, ela desviou. Mas ao invés de Calvino, Lutero, etc., restaurarem, reformarem essa igreja, não, eles fundaram uma nova igreja, que deu em tudo que nós vemos hoje aí, em cada esquina você vê uma garagem, uma igreja. E a confusão que está no meio do povo. E até muitos ganhando muito dinheiro com o charlatanismo barato, enganando a boa fé. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, enviou seu Filho para nos resgatar, para nos abrir a porta do céu, e criou a sua igreja. E a igreja veio hoje com 2000 anos, né? A igreja nasceu do lado direito de nosso Jesus Cristo, quando o soldado enfiou a lança, cumprindo a profecia do evangelho, né, que nenhum osso dele seria quebrado, mas quebrou dos dois ladrões que estavam do lado dele, um do lado do outro, e o dele furou o seu lado, onde saiu as últimas gotas de sangue e água. Ali nasceu, né, simbolicamente, a Santa Igreja. A primeira reunião da igreja foi em Pentecostes. A igreja não nasceu em Pentecostes, foi a primeira reunião da igreja. E aí começa a história da civilização cristã até os nossos dias, com seus vai e vens. Mas essa igreja, brotada do sangue precioso de nosso Jesus Cristo, do seu sacrifício, da sua imolação, né? Por isso nosso Senhor é retratado no Evangelho como o Cordeiro, porque ele não reclamou, ele se ofereceu, ele aceitou a morte, como o Cordeiro que não reclama, não esperneia, não chora. Ele aceitou e começou a história da civilização cristã, onde produziu santos e santas, teólogos, doutores, mártires, mas que em determinado momento ela decaiu. A parte humana da igreja. E se agravou muito no século XX. Mas isso tudo começou no século XVIII, que a primeira revolução, a revolução protestante, mas que teve também o precursor, a etapa precursora, que foi a Renascença e o humanismo, que tirou Deus do centro e colocou o próprio homem. Então o homem esqueceu tudo que a igreja, que Deus, né, com a sua participação, que é a parte humana da igreja,
produziu, 1500 anos depois, ele tirou Deus e colocou a si próprio no centro. Então ele voltou às culturas pagãs da Roma antiga, da antiga, uma interpretação errônea dos filósofos gregos, etc, etc, a arte grega, etc, etc, e a partir daí começou o processo de decadência da civilização cristã. A primeira revolução protestante, a segunda a francesa, a terceira o comunismo e a quarta revolução que está já no seu ápice, que é a revolução tribalista. Então, para nós entendermos tudo de 1822, para falar do Brasil, da independência do Brasil até Bolsonaro, nós precisamos entender esse processo revolucionário. É um processo que o professor Plínio Correia de Oliveira deu o nome de revolução. E ao contrário dos analistas, né, políticos, o que é um analista? É um cara que dá opinião, uma pessoa que opina. Ele analisa, ele opina. Mas ele não age no professor Plínio, não. Ele analisou esse processo, ele deu o nome desse processo de revolução e ele fundou uma escola de ação contra-revolucionária, que foi a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, hoje continuada por seus discípulos aqui no Brasil, pelo Instituto Plínio Correia de Oliveira. Então, essa escola de ação, de luta ideológica contra a revolução, ou seja, contra a revolução, ou seja, a contra-revolução, um processo, uma ação contra-revolucionária que está condensada no livro Revolução e Contra-Revolução, mas que tem muito mais, ele explicita muito mais do seu entendimento desse processo, das suas vicissitudes, dos seus vai e vem. Então é preciso nós compreendermos isso, para nós entendermos o que está acontecendo hoje no Brasil, não só com o governo, mas com a população. Porque elas perderam o discernimento, o bom senso analítico para poder discernir o certo do errado. Eu vejo pessoas boas, pessoas inteligentes aí, Bolsonaro, Bolsonaro. Quem é Bolsonaro? Vamos entender quem é Bolsonaro, o governo, o PT. Você é conservador de direita porque você é antipetista? E você é petista, comunista porque você é anti-Bolsonaro? Ou você simplesmente tem uma opinião sobre Bolsonaro? Então isso eu convido você para nós começarmos a discutirmos nos próximos vídeos aqui do canal do Laia. Mas não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para você ser avisado dos próximos vídeos. E você curtindo, dando lá o joinha, ele vai chegar no número maior ainda de pessoas. Então vem comigo, vamos nos unir, porque juntos nós podemos realmente resgatar os valores da família, da tradição, da propriedade, da civilização cristã.